Agora com a Semana em Foco, as notícias que marcaram essa semana, um pouquinho mais curta, porque teve feriado municipal, e aí o feriado quebra as pernas de muita gente. E a gente está aqui com Jefferson Santos, do portal Meso Regional. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia, ouvintes da Itaberá FM, todo mundo que já se habitua, né, a sexta-feira a ligar, que segue o Meso Regional. Volta e meia, alguém nos encontra, motorista de aplicativo, tá? Tu é o rapaz, participa lá com o Jorge Tais. O pessoal acompanhando, dando esse retorno pra gente. Muito obrigado, né? Bacana, né? Obrigado a todos pela carona nesta manhã. Aliás, né, carona muito bem-vinda, porque com esse trânsito em dia de chuva... Tá tranquilo agora, por enquanto, não vou falar muito também, alto. Agora é 11 da manhã, né? Mas às 7 da manhã, tava muito difícil. A não ser que você esteja ali na região do Aterro, onde tem obras ali, do Terminal Aterro, ali a rua 1º de Janeiro. Na 470 ali naquele desvio. Por falar nisso, cara, desvio da 470... Eu acho que faz uns 3 anos que eu passo ali no acesso principal de Gaspar. E aquele. Cara, pensa num viaduto enrolado. Mas segundo o ministro da cidade, fizeram... está pronto, né? Já está pronto, já está entregue, né? Ele nem passa ali. Olha, eu passei. O viaduto foi feito curto. Agora eles estão tentando botar mais uma parte, né? Porque eu imaginei que eles iam aterrar e não dá para aterrar porque é muito alto. Então agora eles vão botar mais uma parte não sai do lugar. É uma coisa, né? Obra pública. Há pouco está falando com o deputado Marcos da Rosa sobre a obra do Estado também, né? Que é aquele novo traçado da SC 108, que agora o governador disse que não é promessa dele. E tem razão. Não, realmente ele não fez promessa nenhuma. Tem razão quando ele diz que não tem estudo nenhum. Mas ele é o governador da vez, ele tem que resolver. Sim. Né? Mas ele tem razão, quando ele disse não há estudo nenhum, que não fez promessa nenhuma, isso ninguém tira a razão dele. De fato. O problema é ele não nos dá uma esperança. Isso. Esse é o maior problema de tudo, na minha opinião. A gente já vai chegar lá. Primeiro fala do feriado aí, trabalhou no feriado? Ô Jorge, quando que jornalista não trabalha, mas eu trabalhei menos, mas trabalhei. E de verdade, né? Nós temos, agora o pessoal que é funcionário vai ficar bravo. Mas nós temos muitos feriados, mas bastante feriado no Brasil mesmo. Aliás, Santa Catarina é um dos estados que mais tem feriados. Será? Eu acho Sim. que tem lugar que tem mais. Pode ser que tem um lugar que tem mais, mas é um dos, não é talvez o mais. Mas tanto que tem uma lei que impede criação dá um limite para os feriados regionais. E Santa Catarina está nesse limite aí. Meus filhos moram em Londres. Uhum. E lá não tem feriado no meio de semana. A não ser os que você não consegue transferir. Natal Sim. e Ano Novo. Sim. Fora isso, é tudo segunda-feira. E detalhe que na Europa a temporada não é o nosso verão, não é a virada de ano, né? A temporada lá de férias. É agora. É agora, né? Exato. Exatamente. Inclusive as férias escolares, tudo. Isso. Calendário escolar é diferenciado. É muita coisa, mas eu gosto do sistema de que feriado é na segunda-feira. Sim, o Jorge, eu até fiz Natal uma enquete aqui no canal do WhatsApp, eu fiz no Instagram, deu muito mais, mas para acessar rápido aqui, e isso vai dar uma noção de percentual, assim, né, de per capita, mas no canal do WhatsApp, que tem aqui cerca de 1.000 pessoas, e vão lá, 32 pessoas responderam. Eu perguntei assim, feriados municipais, o que você prefere? Trabalhar normalmente e garantir a folga, ou trocar o dia e emendar final de semana? Teve 3 perguntas, trabalhar normalmente e garantir a folga, ou trocar o dia emendando com o final de semana? Teve uma das opções que ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Sabe qual foi? Trabalhar normalmente? Nada. Garantir a folga. Ninguém optou. Pelo menos aqui. No Instagram teve gente que optou. Mas trabalhar normalmente foram 7 pessoas que responderam. E trocar o dia e emendar com o final de semana foram 25. A ampla maioria. Eu até vou ver aqui no Instagram. A gente pode ir seguindo. Mas depois a gente pode voltar ao assunto. É porque no Instagram a gente publica muito mais coisas e Sim. fica lá no arquivo até achar demora, né? Sim, entendo. Mas vamos lá.
Essa é acho que já chegou a ser comentado, mas nunca avançado esse destaque de alguns feriados poder adaptar, né? Para ter um menor impacto aí. Olha, feriado no meio de semana, realmente. Algumas empresas já adotam esse sistema de troca. Ô Jorge Tais, sabe o que acontece? É que não é interessante para quem faz lei, né? Não é interessante para quem está lá no Congresso Nacional. As coisas só andam lá se é interessante para eles. E um feriado no meio da semana é excepcionalmente delicioso para eles. Porque daí eles já não trabalham a semana inteira. A semana já morreu, né? E o ponto facultativo também se acabaria, né? Se você adaptasse feriados para sexta ou segunda-feira. Exatamente. Olha, teve a comemoração e continuam, né? As comemorações dos 175 anos de Blumenau, porque tem um mês inteiro de comemorações. Mas o que chamou a atenção também foi a frequência da vinda do governador. Ele veio no domingo e voltou na terça-feira, né? No domingo para inaugurar a prainha e a margem esquerda. Aliás, caminhou lá, olhou a prainha, tá tudo bonitinho, olhou a margem esquerda. Eu? É. Eu não sei, eu fiz isso na outra inauguração, né? Que teve uma outra inauguração, acho que eles fazem inauguração das inaugurações. É que no ano passado o governador já esteve aqui e fez uma espécie de inauguração, então acho que cancelaram. Inauguração de início de obras? Porque de final... Ou de obra inconcluída, né? Não sei. Daí a gente se questionou muito, né? Aliás, não usaram o termo inauguração naquela época, mas aí eu fico pensando, né? É igual o SESI. Quantas vezes o governador já veio no SESI, já foram feitos eventos no SESI para dizer o SESI é de Blumenau. E teve mais um agora, né? Então, assim, ficou bonito. Mérito. Demorou muito. Problemas com empreiteiras ali relacionados à obra da prainha. Mas ficou bonito. E eu espero que dure, né? A gente só vai ter essa certeza a partir do momento que a gente tiver aí, né? Passar por uma primeira enchente aqui, e isso aí um dia vai acontecer. Não temos como fugir, né? Olha, Jorge, achei a enquete aqui, ó. Trabalhar normalmente no Instagram, daí muito mais pessoas responderam, tá? 17% folgar, daí no Instagram foi diferente. 31%, mas a ampla maioria, 52%, trocaram o dia emendar o dia com o final de semana. O que muitas empresas já fazem aqui na nossa região. Exato. Bom, e essa frequência da vinda do governador, realmente a margem esquerda, eu sou um fã daquela margem esquerda lá, ficou muito bonito. A vinda do governador aqui na cidade, né, para essas inaugurações, porque é ato político, não deixa de ser, teve duas falas distintas sobre o novo traçado da SC 108. No domingo ele mostrou um certo desconhecimento, né? Não sei o que falaram para ele, ou até então falavam para ele. Na segunda vez, na terça-feira, ele já tinha um pouco de conhecimento. Ele já sabia que tinham 3 quilômetros ali, que falta pouquinha coisa para ser concluído. Sim. E que não vai levar nada a lugar nenhum. Sim. A gente nem sabe nem por que tem. Mas, de qualquer forma, ele disse que o objetivo agora é deixar aquilo viável e depois veio. E depois voltou a falar, né, sobre falta de licenças ambientais, falta de um projeto adequado. Não é promessa dele, isso tudo ele tem razão. Mas a gente precisa de uma notícia esperançosa, de algo que está aí há 10 anos. Compromisso, exato. A gente precisa mais 10 anos. Ô, Jorge, porque não faz sentido apenas duplicar ou triplicar Pedro Zimmermann, que não é mais uma rodovia. Já virou uma rua urbana há muito tempo. Corredor de serviço. A gente precisa de uma rodovia. Exatamente. Né, que pegue todo aquele tráfego pesado que vem de lá daquela região e desvio para 470 fora desse perímetro urbano. É isso que a gente precisa. E a gente precisa de novas estradas. Nós só vamos avançar em infraestrutura com novas estradas, desenhando novos trajetos, criando novos trajetos.
para resolver o problema, porque a tendência sempre é crescer e crescer cada vez mais. E o Com governo... o que tem, não dá conta. E o governo do estado precisa ter alguma coisa executando em Blumenau, porque a gente não tem nada de execução. A compra do SESI e tal. Aquilo que eu falei, gente, Blumenau tinha que escolher. Escolheu talvez o SESI. E Gaspar, o prefeito, resolveu comprar uma bronca, né? Que é Aliás, nós poderíamos criar muitas polêmicas aqui. Sim. Uma delas é o SESI. Por Sim. que a Policlínica não está em Blumenau? Exato. Ah, porque tem manutenção, tem o custo dos funcionários. E o SESI? E o SESI, exatamente. E o SESI? Exatamente. Só a reforma, parece que na época em que o Marcelo Groel, desculpe, era o secretário de turismo, era avaliado em quase 40 milhões só a reforma. Exatamente. Que era um custo maior do que a compra. É bem isso aí. Então... E aí, né, a manutenção também é muito mais cara, acredito eu, que a policlínica. Tá? Porque é um complexo esportivo, literalmente. E aí, enfim, o que Blumenau prefere dar prioridade? Mas o governador precisa... E aí, né, lembra aquela pergunta que eu fiz para ele quando ele esteve no Carlos Gomes, no Santa Catarina, levado a sério? Que eu fiz pergunta, e a central? Ele disse, não saiu de Blumenau, e a central do 193 tinha saído. E ele mostrou desconhecimento sobre o hangar do Arcanjo também. E aí... Mas daí eu entendo, tá? Eu acho que ele é mal assessorado. Parece então, assim, ali não tem problema. Quando tu chega, tá cheio de problema. Exatamente. Mas é o ponto que eu ia chegar. A assessoria dele precisa evoluir. Ele está vindo para Blumenau, ele está indo para Chapecó, ele está indo para Itajaí, ele vai para Rio do Sul. Quais os problemas de lá e o que o governo já entregou e o que está andando? Governador, o que está andando, muito provavelmente ele foi, assinou o auto de serviço, já teve uma cerimônia. É possível que ele lembre o que ele tem de problema e que eventualmente não surgiu no governo dele e os que surgiram também no governo dele, que foi o caso da Central 193, por exemplo, e a manutenção do Arcanjo, a morosidade, aquela coisa toda. Ele precisa ser informado. A imprensa vai te perguntar, provavelmente a imprensa vai te perguntar isso. E a assessoria dele, que tem um time bacana, de profissionais excepcionais, né? Não vou citar nomes aqui, mas é gente séria, decente, que foi colega de trabalho, de imprensa por muitos anos, e que tem a liberdade de entrar em contato com os principais, pelo menos, ou os mais conhecedores dos problemas da cidade, os jornalistas locais, para perguntar assim, cara, o que a comunidade está falando? O que tu vai perguntar para o governador? A gente talvez não vai entregar tudo, mas a gente vai dizer, eu gostaria que ele falasse sobre isso, sobre aquilo e aquele outro. Aí, pessoal, já vai vir o governador assessorado. Não tem como, lembram na época de jornal impresso, mesmo o jornal tem impresso ainda, mas... Você chegava em qualquer gabinete de qualquer político, era pilha de jornal diário e provavelmente alguém, ou ele próprio, leu e estava muito bem informado. No tempo da era digital, isso aqui consome muita gente e muita gente deixa de se informar e ficar desinformado. Então, né, o governador não pode se sentir dessa forma. Quando o Bolsonaro ia lá para o cercadinho, eu ficava pensando, ele é o presidente da República, ele não tem que perder tempo ali com 15, 30 pessoas, que fossem 100, ele é o presidente da nação. Ele tinha que ter tirado esse tempo para se informar, para estar informado o que as pessoas estão precisando, o que a imprensa está pautando, quais as soluções que ele ia dar para o Brasil e tal. Não significa que ele nunca fazia isso, mas para mim aquilo ali era um tempo perdido. Para ele, e automaticamente ele era o líder maior da nação, e não tem empresário de grande empresa ou até que vai fazer todo dia vai ouvir, sei lá, todos os funcionários. Não tem como, é humanamente, ou ele executa as tarefas primordiais lá da empresa e tal. Mas só voltando, né, eu só trouxe esse gancho para que, poxa, o governador todo dia que ele acorda, ele tem que estar informado. Mas todo dia mesmo, de domingo a domingo. Bom, o relacionamento arranhado entre Ito de Souza, presidente da Câmara de Vereadores, e Egídio Ferrari, o prefeito de Blumenau.
Existe uma passagem de Mateus 5, capítulo 5, versículo 5, sobre os mansos e humildes de coração, né? E eu acho que é isso. Acho que não dá certo uma briga como essa. Egídio vai perder, o Ito vai perder, a Câmara vai perder, a Prefeitura vai perder. E quando esse conjunto perde, ninguém ganha. Não vão ter adversários que vão crescer em cima disso, como eles dão risada, né? Isso é os dois agora, mas poderia ser qualquer outro, uma rusga, qualquer outro partido, enfim. Não há quem ganha. Mas quem mais perde é o cidadão. E principalmente insistir numa briga. E eu vejo esse caminho assim, falta o diálogo, né? Gostaria... Mas o governador teve 2 vezes aí, será que não reuniu? Não vai. Não reuniu o partido e não conversou? Olha, o governador... penso eu que o governador fez um pedido em relação ao ex e o atual prefeito. Com relação ao vereador e ao prefeito, vamos colocar numa balança. Quem pesa mais? Quem o governador ouviria mais? Diferente de um secretário convidado por ele, ex-prefeito da cidade, e um prefeito atual. E ainda que seja o presidente da Câmara, quem tem maior peso nessa balança? Quem tem mais votos, por exemplo? Quem pode gerar mais dor de cabeça? Porque Egídio não vai ser candidato. O Ito quer ser candidato. Então, talvez não é só o Egídio falando para o governador: esse aqui está criando problema. Tem mais interlocutores dizendo: esse aqui está criando problema. E não que seja ele o criador de problema, mas imagino que os adversários todos passam a unir forças, aqueles que têm relação, acesso ao governador ou à sua assessoria, para alimentar o ódio. Então, eu penso dessa forma. Então, acho que calma, pensa, reflete, rema, deixa a água rolar, deixa o barco andar. E aí, quando tiver uma oportunidade de um problema para ser resolvido, mostra que é humilde, manso, de coração e faz política com P maiúsculo. Aí sim tu vai ganhar qualquer briga. Aí eu não tenho dúvida que você vai ganhar qualquer briga. Isso às vezes acontece com a gente da imprensa, Jorge, que a gente pauta alguma coisa, o indivíduo A ou B ou C não gosta e vem com 7 pedras na mão para nos atacar. E se a gente for com espírito de ódio, a gente vai revidar, vai bater e tal. Passamos por isso aqui ano passado, acho, né, Jorge? Uhum. Ou ano retrasado, enfim. Não vale a pena revidar, porque é uma briga que não vai terminar. E só ganha a briga quem conhece mais o seu adversário e quem tem mais paciência. As escrituras nos ensinam isso, Napoleão Hill, muita gente que já escreveu o livro nos ensina isso. Então, acho que é hora de acalmar os ânimos para que todos não percam. Odair Tramontim pegou a semana para distribuir emendas de Gilson Marques, representando o deputado federal aqui em Blumenau. Candidatíssimo, né? Isso mostra que... para um lado ou para outro lado, né? Ou ele vai para deputado estadual, estamos falando de Odair Tramontim, ou vai para deputado federal, dependendo da manutenção ou não da candidatura de Gilson Marques para o Senado. O que chamou a minha atenção, até o colega do Informe Blumenau, o Alexandre também escreveu nesse sentido, é que quem muito criticava as emendas parlamentares e de fato, do jeito que elas são distribuídas, no patamar que elas são, é algo que não é bom para o Brasil, não é bom para ninguém, a não ser para os legisladores que estão no poder, né? Para se manter no poder. E a eleição do ano que vem vai nos mostrar isso, porque um imenso percentual dos deputados serão reeleitos. É difícil mudar. Vai ser mais difícil ainda, justamente pelas
emendas parlamentares, impositivas, como queiram. Agora, o fato o ex-promotor não teve ainda, apesar de ter tentado aí as 4 últimas eleições, né? Não conseguiu um cargo eletivo. E nada tem a ver com a conquista dessas emendas, mas por ser candidato, ele foi entregar. O que vai ao desencontro, mais uma coisa que o Novo dizia, que repudiava, mas que passou a fazer, como a utilização do fundo partidário, a reeleição, indicação de cargos comissionados e algumas outras coisas. Faz parte do processo. Não há nada de ilegal isso. O que a gente vê é que o discurso deles vai ficando vazio porque eles, de fato, passam a mostrar que são iguais todas as outras legendas partidárias. A dificuldade da BRK em reverter a revogação do 5º aditivo do contrato do esgoto. Mais uma derrota agora no STJ. Essa derrota ainda não estamos falando do mérito, né? Mas sim da urgência em se derrubar, que eles não conseguiram. Agora está sendo julgado o mérito, ainda pode ser derrubado, mas não foi da forma como a empresa solicitava, né? Uma liminar que derrubasse imediatamente. Até o breve parecer da desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na segunda derrota do pedido liminar com mandato de segurança, foi bem nisso, né? Que não há perda temporal, porque o processo licitatório de concessão é longo, muito longo, aliás, muito longo mesmo, e, né, cabendo todas as provas e tudo mais. Agora, é outra briga que todo mundo sai perdendo. A prefeitura não vai ganhar, porque tem um desgaste dessa briga. A BRK, se ganhar na justiça, se conseguir reverter, já está perdendo, porque, né, já alega que tem um déficit aí, contratual. E nós também saímos perdendo, porque nós precisamos de tratamento de esgoto. Agora, nós também seríamos perdendo se esse aumento de quase 11% viesse para o nosso bolso. Então, assim, vamos ter mais uma oitiva na CPI, que não mostrou, mais uma CPI assim que eu não consigo pontuar algo definitivo que a CPI conseguiu resolver. É bom que se tenha a CPI, mas o que eu falei na última quinzena aqui, eu vou repetir. Eu percebo que está indo para um caminho político-eleitoral e não para um caminho de resolução, que algo seja resolvido, estancado, embeleze a sociedade. Eu percebo que, mais uma vez, vão minando adversários e quem quer que a CPI continue, e quem não quer que a CPI continue também vão minando quem está na CPI e por aí vai. Então, acho que teria que se pensar o comportamento e achar algo que a sociedade perceba assim, realmente alguém errou. As pessoas estão sendo ouvidas, mas ainda não tem uma solução assim, se não fosse a CPI, isso não tinha acontecido. Os próprios vereadores alegam que não teria ocorrido a revogação, mas quem trouxe a revogação foi um relatório que estava em andamento, no período que a CPI estava em andamento, correndo, né? Então, assim, eu percebo isso. Agora, que é caro e que ficaria muito mais caro tratar o esgoto em Blumenau para nós, blumenauense, ficou ontem, eu conversei com uma mulher de um condomínio, que o condomínio gasta R$2.000 por mês para a limpeza da fossa lá e tal. Mas isso dividido em 160 e poucos apartamentos. Sim, essa é uma questão que isso aí é um absurdo. Para quanto iria? E é uma BRK? Fossa só, né? Não são 165 fossas. Exatamente. Essa é uma questão. Essa é uma coisa que a gente questiona, né? Uma coisa é tu fazer por CPF, outra coisa é tu fazer por CNPJ. Exatamente. Quando todos os CPFs dividem. Né? Porque senão para onde vai esse dinheiro? Qual é a justificativa? Onde é que é investido o dinheiro? Porque esse serviço é terceirizado. Sim.
Exato. Né? Ficaria muito com caro. Com certeza deve ser o serviço deve ser pago por um valor um pouco menor do que ele é cobrado. Não, a empresa precisa ter lucro, né? Então, Mas imagina... E aí você ainda tem mais... O valor mínimo, vamos fazer um cálculo aqui, bem rapidinho, de padaria, né? Como a gente diz. Mas vamos lá. Se a gente pegar aqui R$2.000, que segundo essa mulher, dividido em 165 apartamentos, dá R$12,12 por apartamento. Vezes 12 no ano dá R$145. O valor mínimo que será cobrado pela BRK é 270. Dá mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Vezes todos os moradores. Vezes todos os moradores. E aí para onde vai esse dinheiro? Pois é, para onde vai esse dinheiro? Né? Literalmente pro ralo. Mas acaba caindo na caixa de gordura de alguém, né? É isso que mas essa é a questão. Isso é um superfaturamento. Bom, vamos lá. E o João Paulo Kleinobin? Com o aval da Agir, né? Não, nem me fala. E a participação de João Paulo Kleinobin na sexta-feira da semana que vem na CPI, pode contribuir? Não tenho dúvida que algo terá que ser esclarecido. Agora... vamos ver o que a Agir, BRK, todos falam, que foi ele que assinou o contrato, isso em 2008, ele reelegeu, então 2011 por aí, né? Uhum. O contrato de concessão, 2010, né? Na verdade, 2010 foi o contrato de concessão da BRK, salvo engano, né? Pelo que minha memória, se não me trair agora, mas foi isso. Mas era o prefeito da época, antecedendo, inclusive, o marco do saneamento, né? Então, algo que foi visto. Lembro que tinha aquele plano Blumenau 2050. O próprio deputado hoje, na época não era, mas o deputado Ivan Nats fez sátira disso, porque mostraram o rio Itajaí-Açu com água cristalina, né? O saudoso Latinha, na campanha eleitoral, dizia que a gente ia pescar com a vara no rio Itajaí-Açu, e mais ou menos o que tinha naquelas imagens com esse tratamento de esgoto seria mais ou menos isso, né? Então, assim, o ex-prefeito João Paulo tem sim algo para contribuir, explicar para a população blumenauense, e vamos ver o que vai surgir por aí. Vou acompanhar, Jorge. Bom, a administradora do Hospital Santo Antônio, a empresa que administra o Hospital Santo Antônio, vai assumir agora a gestão do Hospital de Gaspar. Isso porque o governo do estado fez um convênio com a Prefeitura de Gaspar, a Prefeitura conseguiu comprar aquele imóvel e aí, através disso, consegue assumir oficialmente e transferir essa responsabilidade para essa administradora que administra também o Hospital Santo Antônio aqui em Blumenau. A gente viu avanços que foram conquistados, né? Novas obras que vão acontecer agora, aumentando toda a capacidade de atendimento do Hospital Santo Antônio. E torce muito para que lá em Gaspar também se consiga chegar onde está conseguindo se chegar aqui em Blumenau. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que muito já deu dor de cabeça para o hospital, né? Não a Nossa Senhora, mas para os prefeitos que administraram a cidade. Ninguém nunca conseguiu desenterrar o sapo morto que tem ali no hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Gaspar, o pronto-socorro de Gaspar, que hoje tem UTI, mas eu mesmo recebi nos últimos 6 meses 2 casos graves de falha no atendimento e que um jovem acabou tendo a perna amputada e o outro, infelizmente, não resistiu por falhas, inclusive, de transferência entre unidades hospitalares, em que precisava ser transferido para uma unidade avançada, melhor, estruturada, alguma coisa assim, e ficou lá à espera e isso causou danos à saúde. Esse é o tipo de notícia que eu não gostaria mais de dar e tenho esperança, do verbo esperançar, de que a atual gestão, né, administradora do Hospital Santo Antônio, faça esse trabalho. Eu não tenho dúvida que terá muitas dificuldades até que as questões todas sejam resolvidas, porque
Sabe o pau que nasce torto, nunca se endireita? Mas peraí. No ano passado, nós conversamos aqui com a administração do Hospital Santo Antônio, quando eles iniciaram os estudos e levantamento do Hospital e Maternidade Perpétuo Socorro lá em Gaspar. Que estava começando o estudo para ver a viabilidade, porque também eles não vão chegar lá e dizer, o hospital está aí, daqui eu vou pegar sem entender a situação atual. Depois, num retorno, já depositava foi dito aqui, né, de que havia sim possibilidade. Há como recuperar. Olha, algumas decisões deveriam ser tomadas, essa era uma delas, né? E o que mas era havia, o Santo Antônio, há como avançar. Há como avançar. Que assim seja. E o que era o Santo Antônio, a gente não parava de dar notícias relacionadas ao Santo Antônio até um determinado tempo atrás. Hoje não se fala mais, né? Né? E aí quando não tem notícia, muitas vezes é porque temos notícias boas, né? Mas as ruins é que repercutem. Então, assim, torço muito para que seja feito com maestria, como tem sido feito no Hospital Santo Antônio. Eu sendo, se fosse, né, prefeito de Gaspar, eu faria o que a prefeita de Balneário Camboriú fez. Deixa para o Estado. Governador, pega isso aqui, toca isso aqui, pelo amor de Deus, e toca os senhores, igual o senhor fez lá com Ruth Cardoso. Né? A prefeita Juliana Pavan fez isso lá. Livrou-se de uma batata quente. O prefeito Paulo Queiroz resolveu, e claro, certamente com assessoria, com estudos, resolveu, né, fazer isso então com o Hospital Santo Antônio. Acredito que tem muita gente esperançoso que vá dar certo, principalmente os gasparenses, né? Então, vamos lá, vamos torcer também, Jorge. E uma ação da Polícia Federal, junto com a Receita Federal, com o apoio da Europol e autoridades irlandesas. Tráfico humano, principalmente saindo aqui de Santa Catarina, homens que não são empresários, apesar de assim serem tratados, né, são marginais, desumanos, que aliciavam mulheres, enganavam elas, e, né, elas iam para a Irlanda, algumas sabendo o que iriam fazer lá, mas algumas não sabendo, e foram em situações até como escravas, né, sexuais, para Irlanda. Lá 4 foram presos, aqui houve também 5 mandatos no Brasil, mas 4 foram presos aqui, encontrados. Parece que tem um ainda foragido. Mas literalmente existe um filme que tem exatamente esse nome. Salvo engano, o filme é de 2004 ou 2008, que talvez no YouTube você vai encontrar. Tráfico Humano. São mais de 3 horas o filme, baseado em fatos reais. Então, teve uma novela recente que também explorou isso, né? Aliás, o nome da operação acho que faz alusão ao que a novela pontuava, trazia. E existe isso, gente. Existe para venda de órgãos, para exploração sexual e para adoção de crianças. Infelizmente, existe. O tráfico humano, o filme, traz assim cenas que a gente acha que não existe, mas que infelizmente foram baseadas nos fatos reais envolvendo crianças. É um filme que eu recomendo para qualquer ser humano assistir, para ver do que tudo nós somos capazes com os nossos semelhantes. Porque tem gente literalmente que sequestra criança, tira criança de orfanatos, do seio familiar, para vendê-las. E isso existe. E também com mulheres e com homens. Enfim, o ser humano, ele é capaz de tudo. Jefferson Santos, muito obrigado pela participação de hoje aqui na nossa programação. Sou eu quem agradece sempre. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Sigam, acompanhem o Mês Regional, ouçam sempre aqui a 98.7, a Itaberé FM. A gente segue aí acompanhando a par e passos tudo o que acontece em Blumenau região.
Jefferson Santos do portal Meso Regional com a Semana em Foco, as notícias que marcaram a semana na cidade.